Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. 2 Coríntios 2 e 10, pode ligar a luz ali para o pessoal poder enxergar a Bíblia. Quem não está com o aplicativo, está com a Bíblia ali. Aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 10, Paulo diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha que coisa contraditória. A gente não imagina alguém que é fraco sendo forte. Não é? Então coloquei errado, irmãos. Acompanha só comigo então. Não acompanha aí que não vai dar certo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos e nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Regozijo-me. O que é regozijo-me? Às vezes eu leio a Bíblia e eu fico olhando assim, não entendi nada. Aí eu vou ver o significado da palavra, mas é porque isso aqui tá com uma palavra complicada para mim entender. E aí se tivesse colocado eu me alegro, seria muito mais fácil. Eu me alegro na fraqueza, eu me alegro nos insultos, nas necessidades. E aí a Bíblia vem trazendo tudo ao contrário daquilo que a gente faz. Porque é difícil a gente se alegrar nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. A gente se entristece, a gente foge disso. A gente não quer passar por isso. Mas aqui Paulo está falando que ele se alegra nisso. E aí ele vem dizendo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E a Bíblia sempre dando esse contraste. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que se acha forte, ele está fraco. Aquele que pensa que está fraco, aí é que ele está forte. E vem trazendo esse contraponto. E eu estava analisando o caminho, a caminhada da humanidade. E eu comecei a analisar o que era ser um homem forte no meu tempo de criança. Eu cresci em outro contexto muito diferente dos dias atuais, irmãos. E quem tem aí os seus 35, 40 para frente, vai concordar comigo. Que antigamente, para se ser homem, para ser aprovado como um homem, a gente tinha outra visão de homem, né? Eu sou da geração, irmãos, que quando queimava o braço, se queimava, de repente numa chapa quente, a gente se curava com pasta de dente. E a gente está vivo até hoje, né? A gente ia para o mertiolate, eles diziam, não vai doer nada. E parecia que estava arrancando o couro da gente, de tanto que ardia aquilo. Eu sou da geração que trancava os dedos na porta do carro. Eu nunca mais vi ninguém falar, tranquei meus dedos na porta do carro. Né? Meu pai teve 6 Chevette, acho que não teve um que eu não trancasse os dedos na porta. E pensa numa coisa que doía. E hoje a gente não vê mais isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente engolia o choro e seguia a vida, né? A gente passava necessidade, mas a gente improvisava. A gente não tinha essas bicicletas hoje com esses motorzinhos mosquito, mas a gente botava uma tampa de margarina nos raios da bicicleta e saía fazendo aquele barulho. E a gente se virava com o que tinha. A gente tinha que se reinventar para poder sobreviver. E embora a gente teve uma infância que com certeza a gente passou muito mais necessidades do que os nossos filhos passam hoje. Mas analisando todas essas necessidades, eu consigo compreender que tudo aquilo que nós passamos, todas as dificuldades, elas na verdade serviram como um experimento, como uma preparação para que nós viéssemos nos formar homens de verdade, né? Nós éramos chamados de gordo, de baixo, de careca, de 4 olhos. E a gente saía retrucando, revidando ali e não baixava a cabeça.
Hoje, se alguém receber alguma dessas palavras, até mesmo de um amigo, de repente vai tratar como um bullying, né, como uma ofensa. Não estou falando que é certo fazer isso, mas a gente era forte o suficiente para suportar isso e não sair chorando, brabo porque vai processar alguém. As coisas têm se invertido. Antigamente as coisas eram diferentes, irmãos. E quanto mais a gente vai regredindo, mais a gente vai vendo que mais dificuldades se tinha e mais fortes os homens eram. Da família do meu pai, eu lembro que ele conta que quando os filhos homens eles iam fazendo 18 anos de idade, eles eram de uma família que viviam da agricultura, eles iam migrando para o Rio Grande do Sul, em busca de emprego e de uma condição de vida melhor. Então o meu tio Antônio, que já faleceu, ele foi o primeiro a ir para lá, né, sozinho, sem a presença dos pais, sem presença de irmãos, sem um parente, sem nada, em busca de uma vida melhor. Imagina só um menino de 18 anos hoje, sair sozinho para construir a sua vida, largando e deixando tudo para trás, deixando o seu celular, deixando o seu computador, deixando toda a sua mordomia. Hoje a gente não consegue imaginar alguém que está disposto a fazer isso, porque os homens não estão sendo mais forjados na dificuldade, nos insultos e nas fraquezas, como o apóstolo Paulo disse, que foi forjado e que se alegrava. Porque eles não entendem que passar por necessidade é um processo necessário para que nós venhamos nos fortalecer. Passar por necessidade não é algo que a gente olha com bons olhos hoje. Tanto é que muitas vezes a gente até se pega falando, olha, o que eu puder fazer para o meu filho não passar o trabalho que eu passei, eu vou fazer. E eu por muitas vezes falava isso. E eu mergulhava quando eu falava isso, porque eu sempre imaginei que não passar por todas as dificuldades que eu passei seria uma maravilha, porque eu teria o mesmo caráter que eu tenho e a mesma força que eu tenho. Mas à medida que os filhos vão crescendo, você vai percebendo que eles não têm a mesma atitude diante das dificuldades que você teve. E aí você entende que eles não passaram pela dificuldade. Por isso que eles não sabem lidar com as frustrações da vida. E nós estamos chegando no fim do ano de 2024, irmãos. E nós precisamos entender que muitas dificuldades que nós passamos durante esse ano, elas foram necessárias para que nós viéssemos compreender o que Deus quer de nós. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos agindo como crianças mimadas. Nós estamos agindo diante de Deus como aquela criança que tem tudo o que quer, tudo o que precisa, e ainda assim fica reclamando, fica choramingando, fica pedindo mais e fica se lamentando. Não! Nós precisamos entender que existe um processo, e esse processo, como homens, nós precisamos nos deparar com ele e superar ele. Nós não podemos olhar para tudo que acontece à nossa volta e não achar que Deus tem um propósito até mesmo nas dificuldades. E quando eu olho para os personagens bíblicos, eu entendo em cada situação de dificuldade que Deus estava trabalhando exatamente naquela dificuldade, para que depois viesse o tempo da vitória. Pedro encontra Jesus, ele abandona um barco cheio de peixes e aparentemente Pedro está disposto a tudo. E ele estava disposto a tudo mesmo, na cabeça dele ele estava. Pedro, ele era um zelote. O zelote era um grupo de revolucionários da época, os religiosos que, se a conversa não resolvesse no âmbito vocal, ia para a briga mesmo. Por isso que Pedro estava com uma espada na cintura. Os zelotes andavam armados. Não tem aquele cara estourado que resolve tudo na briga? Pedro era desse tipo de gente. Se não der para resolver na conversa, a gente resolve de outro jeito. E aí quando vão pegar Jesus para levar para ser crucificado, Pedro arranca da espada e decepa a orelha do soldado Malco. Arranca a orelha inteira. Olha só. Olha a forma que Pedro tem de ajudar Jesus. Se botar a mão nele, vai se ver comigo.
não chega perto. Se tu botar a mão nele, né? E aí quando bota a mão em Jesus, Pedro saca da espada. E ele não mirou na orelha, irmãos. Ele deve ter mirado no meio da cabeça. Eu imagino um soldado se esquivando e a orelha sendo decepada, né? Aí Jesus pega a orelha e faz ali a primeira cirurgia ali, né? Restaura a orelha, uma plástica perfeita. Repreende Pedro. E Pedro continua caminhando com Cristo. Pedro chegou a ter uma conversa com Cristo e dizer que, mestre, mesmo, olha, nem que eu tenha que morrer, eu posso colocar minha vida em risco, mas eu não vou te negar, eu não te nego. Pode ficar tranquilo, se tem uma coisa que eu te garanto é que eu não vou te negar. Porque ele se achava forte. E diante, de repente, do grupo, ele era uma pessoa forte, era um homem forte. Mas ele estava colocando a sua força e a sua confiança naquilo que ele tinha, na sua espada, na sua brutalidade, na sua masculinidade, porque aqui comigo ninguém me olha atravessado que eu já resolvo o negócio. E aí, quando chega o momento de Jesus ser crucificado, e ele se depara com toda a perseguição, Pedro nega Jesus. No momento de mostrar a sua força, no momento de se posicionar como seguidor de Cristo, é nesse momento que Deus está esperando. Vamos ver se tu é forte mesmo, Pedro. Tu é tão bom com a tua espada, tu é tão bom em tantas coisas, Pedro, mas chegou o momento de te posicionar. E agora vamos ver se tu vai ser aprovado. Tu vai nos cultos, né? Tu colou até um adesivinho da igreja no carro, e tu diz que tu está tendo entendimento, está vivendo um momento tão maravilhoso dentro da igreja, né? Que tu entendeu tanta coisa, mas é quando chegam os amigos, começam a rir de ti, porque tu agora virou evangélico, está frequentando a igreja. É quando chega uma mulher sedutora se oferecendo para ti. É quando aparece um negócio em que tu pode mentir para te dar bem. Quando surgem essas situações, é que nós precisamos compreender que Deus está provando se verdadeiramente nós somos fortes ou não. E não é porque você sentou num banco da igreja e está vindo no culto dos homens, irmãos, que você é forte, não, diante de Deus. É bem certo que para você estar aqui, você já demonstrou que você tem força, ou que Deus está te fortalecendo, para que você viesse até aqui e sentasse nesse banco. Mas o fato é de que, para continuar na sua caminhada, para mim continuar na minha caminhada de fé, eu preciso de muito mais força do que simplesmente estar num culto aqui 1 ou 2 vezes por semana. Eu preciso compreender que o Zelote Pedro, ele tinha as mesmas dificuldades que eu e você temos. Porque quando nós olhamos para a situação onde Pedro está negando Jesus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um sentimento de indignação. Como é que pode Pedro negar Jesus? A gente já, no inconsciente, a gente já pensa, eu jamais negaria. A gente faz igual Pedro. Eu lá não negava, capaz que eu ia negar. Não, Pedro rateou feio. Pedro, olha, que bola fora, cara. E a gente já pensa assim que a gente é o super-herói, né? Meus irmãos, nós não teríamos a coragem nem de estar ali, de repente, naquele momento da espadada dele. Quando a gente viu os soldados de longe, nós já estava dando no pé, bem provável. Porque a gente se acha tão corajoso e tão forte para julgar Pedro, para olhar para Paulo e pensar como é que esse homem se considera fraco. Se tivesse toda a revelação que Paulo teve, eu seria muito mais forte que ele. Mas nós somos tentados em coisas tão pequenas e falhamos. Mostramos uma fraqueza e não entendemos que estamos sendo tentados. Né? Rolando ali a telinha do celular, de repente um Instagram, um perfil ali meio suspeito. Você já pega e entra lá, vou dar uma olhadinha de quem é esse perfil. E ali já tem fotos que você não deveria nem estar olhando. Você já perde um tempão ali, de repente, olhando aquelas fotos. E eu estou pegando bem leve, tá? Porque de repente você não ficou só olhando a foto, de repente até mandou uma mensagem. Nós somos tentados diariamente, irmãos. Somos tentados diariamente.
em todos os âmbitos, todos os âmbitos. Nós entramos dentro de casa, e aqueles que têm esposa e filhos vão entender. Nós entramos dentro de casa cansados do trabalho. Nós sentamos no nosso sofá, ligamos a TV e vamos olhar um programa, né, ou algum canal do YouTube que nós gostamos e pensamos, não, eu trabalhei tanto hoje, eu tenho o direito de descansar. Nós mal olhamos para a esposa e mal olhamos para os filhos. Às vezes os filhos estão dentro do quarto trancado e a gente anda dentro de casa como se fosse a coisa mais normal, ter uma família e se relacionar com a família. Enquanto naquele exato momento pessoas estão dentro de um quarto de hospital, clamando a Deus para que a esposa ou de repente os filhos ou o marido se recupere e possa voltar para casa, para ter um momento que nós temos tão maravilhoso. E a gente tem tudo isso e a gente fica de repente até murmurando, que eu estou cansado, eu não aguento mais. Não está dando mais, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que dar um jeito, porque olha, estou trabalhando tanto e não estou conseguindo dinheiro. E eu queria agora chegar no final de ano, fazer aquela viagem, não vou conseguir de novo. E a maior riqueza que tu tem está diante dos teus olhos, a tua saúde, a tua família, os teus filhos, a tua esposa. E você chega dentro de casa e nós somos tão fracos que nós não temos força para olhar ao nosso redor e entender o que Deus está dando para a gente. Cara, muitos de nós aqui estamos aqui sozinhos hoje porque é culto dos homens, mas na terceira quarta-feira que é culto de casais, você tem o privilégio de estar com a sua esposa aqui, irmão. Quantos estão aqui hoje, estão lutando, estão orando, estão clamando a Deus de repente para que a sua esposa venha estar com ele aqui, ou de repente estão buscando alguém para ser companheira e não estão encontrando alguém que você tem do seu lado. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para que nós viéssemos fazer nesse último culto dos homens uma autoanálise do que nós temos feito com tudo que Deus tem nos dado. Será que realmente estamos agindo como homens fortes? Ou será que temos caído na tentação e estamos sendo tão fracos que estamos murmurando diante de Deus, diante de tudo aquilo que Deus nos deu e tem nos dado? Paulo entendeu isso. E quando ele chega e diz: eu me alegro nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque ele compreendeu que quando ele era um dos fariseus, que ele tinha autoridade, que ele tinha conforto, que ele tinha status, e ele estava por cima, e ele estava perseguindo a igreja, ele tinha tudo que qualquer um do mundo poderia querer. Mas ele não tinha o principal, que era a presença do Senhor. E quando ele entende o chamado, e ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele perde tudo aquilo que o mundo que tinha dado para ele, mas ele recebe algo muito maior, que é a presença de Cristo na sua vida. E sabe o que ele define? Olha, quando eu sou fraco, daí é que eu sou forte. Porque vamos falar sério, irmão, quando tudo está bem, é difícil a gente buscar Deus. O mais natural é a gente tratar Deus igual um guarda-chuva. Quem é que lembrou hoje aqui do guarda-chuva? Dificilmente alguém lembrou. Não está chovendo, o tempo está bom. Para que eu vou usar um guarda-chuva agora? Quando começa a chover e você tem que sair, você já lembra onde é que eu deixei meu guarda-chuva? Né? Quantas vezes você vai de repente no banco, situação que já aconteceu comigo, entrar na agência, deixar o guarda-chuva e faço o que tem que fazer, de repente demorou um pouquinho, quando eu saí o tempo estava bom, pergunta se eu trouxe o guarda-chuva embora, ficou lá na agência. Eu só lembro do guarda-chuva quando o tempo está feio, irmão. Se não estiver chovendo, eu nem lembro mais dele. E nós tratamos Deus muitas vezes como um guarda-chuva. O tempo está bom, estou prosperando, está dando tudo certo, porque eu sou forte, eu planejei, eu conquistei, e glória a mim, porque eu sou o cara.
e tem gente me olhando, me elogiando, estão querendo saber o que eu fiz, qual foi a receita para chegar até aqui. Olha, mas que homem que eu sou. Pobre e miserável homem. Nós precisamos entender que nos momentos bons nós continuamos fracos. Porque não é o momento que nos define, mas é quem nós carregamos. Quando alguém se aproxima de Deus e clama a Deus, reconhecendo a sua fraqueza, irmãos, reconhecendo os seus erros, ele então pede perdão, ele se arrepende, ele se converte. Já viu falar nisso? Fulano se converteu. Ele estava andando numa direção e ele compreendeu que ele é fraco e com essa fraqueza ele não vai alcançar a salvação. Ele precisa converter o seu caminho. Opa, vou para cá. Mas esse caminho é mais difícil, não tem problema. Esse caminho tem cruz, esse caminho tem muita dificuldade, sofrimento, tem angústia, tem incomodação pra caramba. Mas ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso me converter. Eu preciso andar nesse caminho. E quando eu ando nesse caminho, então eu me esvazio do mundo e agora o Espírito Santo habita em mim. E aquilo que eu carrego é muito maior que eu e é aquilo que me fortalece. Se você vem no culto, mas você não mudou a sua vida e nada mudou, as pessoas não perceberam nada de diferente na tua vida, meu irmão, deixa eu te dizer. Você está só uma casca, que aparentemente está muito bonita, mas você não está carregando nada. Por isso Jesus olhou para os fariseus, que eram muito religiosos e aparentemente eram homens, né, íntegros, e ele olha e diz: olha, vocês estão igual um sepulcro caiado. E quando eu digo que a Bíblia tem umas coisas que a gente não entende, eu fui pesquisar o que é sepulcro caiado, né? Primeira vez que eu li isso. Era muito mais fácil ter dito: vocês estão igual uma capela de cemitério, igual uma sepultura. Você foi no cemitério, coisa mais linda, irmãos. Tem gente que... Tem muitas casas de nós aqui que não tem o mármore e toda a beleza que uma capelinha lá no cemitério tem. Porque as pessoas, às vezes, para homenagear aquela pessoa que partiu, eles começam a fazer coisas mirabolantes dentro do cemitério. Eu chego lá, eu fico mal, irmãos. Fico mal mesmo. Porque a gente conhece pessoas que moram em lugares tão humildes, mas tão humildes. Eu pensei: nossa, se tivesse retirado esse material daqui, investido na casa daquele irmão lá que tem 5, 6 filhos lá morando num lugar tão complicado, seria muito mais útil. E Jesus olha para os fariseus e ele diz: olha, vocês estão igual um sepulcro caiado, igual uma capela de cemitério. Por fora muito lindo, muito adornado, perfeito, mas por dentro podre. O que uma capela carrega dentro? Não é um cadáver? Não é uma carne podre? Não é algo que não se aproveita para mais nada? É dessa forma que Jesus fala com aqueles que se acham fortes e que não têm a presença dele. Aqueles que se acham fortes, que não têm nada dentro, não carregam a presença de Deus, eles só podem ser comparados com o sepulcro caiado. E muito disso, irmãos, muito da formação dos homens de hoje é culpa nossa. Como eu falei, a gente quer dar o melhor, né, para essa geração. E a gente quer blindar essa geração de qualquer problema. Não. Meu filho, o que tu está precisando? O filho chega: ô pai, eu queria não tem um dinheiro para me comprar um lanche no colégio? Aí a gente ainda cai na besteira de dar uns 5 pila. Só 5? Isso é porque precisa de mais? Não, 5 pila dá só um pastel, né? Eu vou beber o quê? Mais 10. Meu irmão, nós comíamos o lanche do colégio. Nós pegava a sopa do colégio, sentava embaixo de um pé de limão, pegava o limão lá e metia ainda por cima daquela sopa e nós repetia. A merendeira via nós já começava a se tremer, que agora vai faltar até merenda. Que enquanto nós não batia o sinal, nós estava lá, irmãos. Né? Às vezes, é claro, né? A gente também comprava, né? Não vou dizer aqui que a gente nunca comprou.
Mas hoje tu não vê mais ninguém falando, vou comer lanche do colégio. E tem um ditado chinês, irmãos, que ele é muito sábio. Diz o seguinte: tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E homens fracos formam tempos difíceis. É um ciclo. Os nossos pais foram fortes, suportaram coisas que a gente não suportaria para dar o conforto para a gente. Geraram para a gente um tempo fácil. Nós vivemos um tempo fácil e nos acomodamos, ficamos fracos. E agora fracos nós não temos mais força para gerar um tempo fácil para o nosso filho também. A gente gera um tempo difícil porque a gente começa a dar para eles aquilo que eles não precisam e começamos a negligenciar aquilo que eles precisam. E eles vão passar tanto trabalho com um tempo tão difícil que está para vir, que eles vão ser obrigados a serem fortes para sobreviver. Eu jamais imaginei que eu ia chegar nos meus 43 anos de idade e agradecer a Deus pelas dificuldades que eu passei, por cada puxão de orelha que eu levei. Cara, eu nunca imaginava isso, sinceramente. Quando eu tinha 10, 15 anos de idade, eu pensava, cara, quando eu crescer, eu vou fazer tudo diferente, cara. Não quero isso, cara, vai ser diferente. E eu não sabia o processo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele olha e ele compreende, nossa, tudo isso aqui aparentemente está difícil, está ruim, está tudo errado, mas não. É que quanto mais errado as coisas acontecem, quanto mais dificuldade aparece, mais eu busco Deus. E mais forte eu fico, porque mais de Deus eu tenho. Aleluia. Mais de Deus eu tenho, e quanto mais de Deus eu tenho, mais forte eu estou. Para quê? Para conquistar o que o mundo tem para me dar? Para comprar mais um carro? Para comprar mais uma casa? Não! Para suportar a pressão e permanecer firme no caminho do Senhor. Para vir a tentação e você permanecer de pé. Não, eu não vou negar. Porque nós olhamos para Pedro e julgamos, mas nós negamos. Porque somos fracos, mas quando nós estamos... Irmãos, quando a gente vem de um culto, que a gente sabe, essa palavra foi para mim, cara, eu preciso mudar. E a gente chega em casa, já começa uma tentação ou outra, a primeira coisa que te vem na mente, cara, eu não quero isso. E você se posiciona. O inferno se estremece. Porque não existe nada mais forte do que um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. De repente você já está tendo essa experiência, mas de repente alguém aqui não está tendo, não sabe do que eu estou falando. Cara, hoje é a noite que Deus guardou para mim e para você, para nos fortalecermos. Você não está numa academia, você não está preocupado aqui com a sua força física, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um fortalecimento que vai além do que você pode ver. De você olhar para a palavra e dizer, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, e você dizer, eu estou aqui disposto a carregar uma cruz. Porque foi o que aconteceu com Pedro. Pedro já tinha se batizado, Pedro já participava da ceia, Pedro viu os milagres, mas ele ainda era fraco, não suportou a caminhada. E quando Jesus, ele ressuscita e aparece para Pedro novamente, Pedro agora está convicto, porque ele entendeu que todo o processo que ele havia passado ia servir para ele ter uma nova vida agora. E ele está disposto a morrer. Você não vai ver mais nenhum versículo, nenhum capítulo, nada, nenhuma passagem bíblica falando que Pedro puxou de uma espada novamente. Porque Pedro certamente deixou a espada de lado. Ele não tinha mais a confiança na sua espada. No que você tem confiado, meu irmão? No que você tem colocado a sua esperança?
Você está achando que os seus planos aí, que você... já tem gente pensando, esse ano eu estou fechando o ano de tal forma, mas agora para o 2025, eu quero ver se eu faço isso aqui, aquilo, eu vou... 2025 agora vai acontecer. E você não sabe nem se vai chegar em casa vivo essa noite. A gente é tentado a isso, irmão. A gente é tentado. E eu estou cheio de plano para 2025. Entenda isso, não é errado fazer plano. É até correto e sensato se planejar. Mas eu não estou colocando toda a minha esperança nesses planos, porque eu não sei se esses planos que eu fiz, eles estão de acordo, estão alinhados com os planos de Deus. Por isso que a única coisa que eu tenho convicção e certeza é de que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos para fazer na sua obra, eu preciso fazer com todas as minhas forças. Porque jamais o Senhor vai te chamar para viver uma vida cristã e Ele vai te dar um fardo tão pesado que você tem que desistir no caminho por não conseguir suportar. Se existe algum fardo que você está carregando, que está tão difícil de carregar, que você está pensando em desistir, pode ter certeza. Nesse teu fardo não tem projeto e plano de Deus, para o reino de Deus nele. Porque se existe plano de Deus, se o que você está fazendo é para glorificar o nome de Deus, Deus vai suprir a sua necessidade. Quando os discípulos estão no barco e começa uma grande tempestade, que parece que o barco vai naufragar. E eles olham e pensam que era um fantasma andando sobre as águas e é Jesus vindo. Eles ficam apavorados e aí Jesus diz: Pedro, vem até mim. E ele começa a andar sobre as águas. Pedro tira o pé de dentro do barco e começa a andar sobre as águas. E ele vai andando em direção ao Senhor, sobre as águas. Mas o vento começa a soprar, as ondas começam a se bater e ele começa a afundar. E o desespero começa a tomar o seu coração. E aparentemente ele vai se afogar. Mas no momento em que ele não está mais conseguindo suportar, ter fé suficiente para confiar que ele poderia andar sobre as águas, Jesus estende a mão e levanta ele das águas. E mais uma vez nós somos tentados a julgar ele e pensar: nossa, como é que ele não conseguiu continuar andando sobre as águas e chegar até Jesus? Mas sabe o que eu fico pensando aqui? Como é que ele conseguiu tirar o pé de dentro do barco e botar o pé naquela água? Quem de nós aqui teria coragem de, no meio de um mar, tirar o pé de dentro do barco e caminhar sobre as águas? Os outros não tiveram essa coragem. Mas imediatamente o que nos vem à mente é questionar a falta de fé dele para continuar caminhando sobre as águas. Quando na verdade deveríamos questionar a falta de fé daqueles que ficaram dentro do barco e não tiveram essa experiência. De repente o teu conceito hoje, irmão, de igreja, o teu conceito de vida cristã, ele estava completamente equivocado. Primeira coisa, tu vem para uma igreja evangélica e chega aqui, você vê um telão de cinema, né, um ambiente escuro, e você já questiona: será que isso aqui é uma igreja mesmo? A gente é tentado, né? Principalmente os visitantes que nos visitam aqui pela primeira vez. Eu nunca vi isso antes, estou achando meio esquisito. Não são as paredes, a cor das paredes, não é o telão, as luzes e nem o louvor aqui que define nada. O que define é a presença. Aleluia. A presença de Deus é o que define este lugar. Se nós sair daqui, esse grupo todo aqui, e nós entrarmos aqui em outro ambiente, pode ser uma casa de baile, irmão, nós fizemos um culto e a presença de Deus se manifesta. Porque não é o lugar lá que vai definir
se isso aqui realmente é um culto a Deus, somos nós. E o Marcos falou aqui acerca dos sacrifícios, né? Citou aqui o exemplo de Caim e Abel. E é interessante a gente questionar mesmo. Por que Deus atentou mais ou desejou mais o sacrifício de Abel e não quis o sacrifício de Caim? Porque existe um significado aí. A gordura de um cordeiro, ela não era tirada com uma lipoaspiração. Não era uma cirurgia estética no cordeiro. O cordeiro precisava ser sacrificado. E nós temos aqui uma referência já a algo muito maior que viria depois. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não leva em conta o teu sacrifício e a tua força. O que Jesus leva em conta é o que tu está carregando. Se você tem a marca de Cristo, se o sacrifício do Cordeiro de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, pode ter certeza, os olhos de Deus estão voltados para você. Mas se você está se sacrificando tanto, e você está achando que pode levar a vida do teu jeito, e chegar aqui diante do altar e entregar um sacrifício que não seja uma vida de entrega, esquece. Você pode dar o dízimo, você pode fazer um sacrifício maior que você imaginar. Nada vai agradar a Deus, nada vai cheirar bem as narinas do Senhor. O único sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício do Filho dele, o Cordeiro de Deus. E nessa noite você está convidado a colocar sobre a tua vida esse sacrifício, a admitir que você precisa desse Jesus, a entender que por mais que você tente, por mais que você tente surpreender Deus com tudo que você tem feito, nada se compara ao sacrifício do Filho dele. E é por isso que nós precisamos fazer aqui, nesse último culto dos homens, uma reflexão, uma análise. Como foi o meu ano? Como está sendo a minha vida? O que eu tenho feito para que o nome do Senhor não seja escandalizado, o nome do Senhor não seja manchado através da minha vida? Nós, como igreja, recebemos a responsabilidade de levarmos o nome de Cristo. É através da igreja. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está puxando para ele o mérito, ele não está querendo que nós venhamos olhar para ele, venhamos olhar para o apóstolo Paulo como um exemplo, não. Ele está dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, sejam imitadores de Cristo. Eu estou tentando, eu estou carregando a minha cruz. Se eu fizesse um desafio para você, você vai chegar em casa hoje, você vai chegar para sua esposa, você vai chegar para os seus filhos, quem não é casado vai chegar para sua mãe, para o seu pai, e a primeira coisa que você vai chegar ao entrar dentro de casa é dizer: eu te amo. Será que todos nós teríamos força suficiente para fazer isso? Ah, para, uma coisa tão idiota, tão fácil. Cara, tem gente aqui, eu tenho certeza, tem gente aqui que não lembra a última vez que fez isso. Ou se fez alguma vez na vida. Chegar para o filho, chegar para a esposa, ou para o pai ou para a mãe e dizer: ei, eu te amo. Já pensou você chegar do culto e falar isso sem dar explicação? E a pessoa vai perguntar: mas por que eu te amo? Porque eu te amo. Mas o que aconteceu? Eu estou vindo de um culto. Cara, isso ia soar como uma bomba na mente e no coração de quem escutasse. Porque ele verdadeiramente ia entender que você veio de um lugar diferente. Não da igreja Amor e Graça, mas da presença de Deus. Aleluia. Assim como Moisés veio resplandecendo a glória de Deus, e as pessoas tentavam olhar para ele e não conseguiam, porque ele estava vindo da presença, e ele estava cheio da glória de Deus. Nós precisamos buscar a presença, irmãos, para nos fortalecermos, para sermos cheios da glória.
E aí você se acha tão forte, mas você está pensando agora na sua cabeça: será que eu vou ter coragem de chegar em casa e fazer isso? Porque é algo simples e aleatório. De repente é mais fácil para mim comprar um bom presente de Natal e entregar agora no Natal, né? Brinquedo de amigo secreto, já estou pensando o que eu vou comprar. Irmão, me desculpa, nada contra confraternização de família, festa de Natal, mas vamos ser bem sinceros. Como o Natal está cada vez mais distante do nome de Jesus. Como essas celebrações estão cada vez mais afastando o verdadeiro significado. Nós como igreja precisamos permanecer, irmãos. E se nós não formos fortes nas coisas mais simples, não seremos nas mais fortes, nas mais complicadas. Se você não consegue pegar um celular e se desviar daquilo que não agrada a Deus, quando aparecer a tentação pessoalmente, você não vai ter força também para resistir. E eu quero dizer algo aqui que está martelando na minha cabeça já desde a outra vez que eu pude ministrar aqui. Quero dizer aqui, ó, para você, já estamos aqui entre homens, né? Você que de repente não é fiel à sua esposa, você que não é fiel à sua família e consequentemente não é fiel a Deus, e você está lutando contra isso e não consegue parar. Você não consegue, você está lutando, mas está caindo em tentação. Eu quero que você lembre de mim aqui nessa noite pregando. E lembre dessa palavra. No momento que você estiver cometendo algo errado, o Espírito Santo vai lembrar você de que eu te falei. Que Ele está naquele lugar, do teu lado, olhando para você. E eu duvido que você vai conseguir deitar em uma cama de motel e ter um relacionamento com uma prostituta ou com outra pessoa, lembrando dessa palavra, sabendo que o Espírito Santo de Deus está ali do teu lado, te olhando, cometer aquele ato. Eu não sei porquê, mas isso estava na minha mente para falar. Porque a gente é expert em passar uma boa imagem para a sociedade, tentar enganar, tentar mentir, ludibriar, mas a Deus ninguém engana, irmão. Tem muita coisa para ser mudada, e se de repente você não parou para pensar nisso, está aí um bom planejamento para o 2025. Você melhor marido em 2025, você melhor pai em 2025, você melhor filho em 2025, você melhor crente em 2025, melhor cristão. Vou buscar mais a presença de Deus. Vou fazer um planejamento aqui para estar todos os cultos aqui da primeira semana de janeiro, nessas primícias aqui da igreja. Vou fazer um propósito diante de Deus. Cara, você nem sabe o que é propósito de repente, né? Propósito é você... No tempo que eu estava no mundo, eu fazia promessa. Já preguei sobre isso. Eu já fui na festa da Figueirinha, né? Já falei aqui em outra pregação. Propósito é algo que você define. Eu vou fazer isso e eu vou aguardar uma resposta de Deus. E ainda que o propósito não se cumpra, eu não vou me desanimar. Porque não é uma chantagem que eu estou fazendo com Deus. Se Deus fizer, eu faço. Não. É um propósito. É algo que eu me determinei a fazer, descansando no Senhor e aguardando o momento dEle. Esse ano, o Cristiano chegou para mim e disse: eu estive conversando com o Rafa, o pastor Rafa, né? E o Rafa me fez um desafio. Ele disse: cara, faz um propósito. Tu não quer que a tua filha te batize? Faz um propósito. Fica sem tomar refrigerante até o fim do ano, até acho que é dia 25 era o propósito, né? Que coisa mais idiota, né? Ficar sem tomar refrigerante. Para quem não toma é idiota. Mas para quem se baba todo por um copinho de coca com limão e gelo, meu irmão, tava aí um bom desafio.
E o Cristiano chegou para mim e disse: cara, o Rafa me fez essa proposta, me sugeriu isso, e eu fiz o propósito, não estou mais tomando refrigerante. E eu continuei tomando refrigerante, pensando: cara, eu queria que meu filho se batizasse também. Eu disse: Cristiano, eu vou fazer esse mesmo propósito, e nós vamos esperar no Senhor. E nós passamos o ano sem tomar refrigerante, né? Às vezes sentava na mesa, botava no copo e lembrava do propósito. Não estou tomando. E aí o pessoal vinha: tá de dieta, né? O cara não tinha tempo para estar explicando. Eu disse: não é isso, não vou tomar mais. E nós fomos passando, passou um batismo, passou 2, e nós batizando, né, os irmãos, nos alegrando com todos, mas no nosso coração aquele sentimento diante de Deus: Senhor, nós queríamos que os nossos filhos se batizassem. E nós estamos indo agora pro dia 15, né? Pro nosso último batismo do ano. E nós estávamos descansando no Senhor. Senhor, o propósito era até o dia 25, mas tudo no seu tempo. Não vamos aqui ficar espraguejando, porque Deus não cumpriu, fiz tudo certinho. Não, irmãos. Nós estávamos tranquilos. Mas é claro, né, um coração apertado, porque nós queríamos uma resposta. E a gente quer sempre no nosso tempo, né? E aí agora, quando foi anunciado o último batismo, meu filho chega para mim um dia e diz: pai, eu queria tirar algumas dúvidas a respeito do batismo. Opa! Conversei com ele, expliquei: o batismo é uma confissão de fé pública, meu filho. Tu vai confessar diante da igreja que Jesus é o teu Salvador, que tu compreendeu o sacrifício dele por ti, que tu não precisa de mais nada além dele, que está disposto a seguir uma vida, buscar uma vida na presença dele. E fui falando sobre o batismo, e no final ele disse: pai, então eu quero te dizer que eu quero me batizar. Aleluia. No outro dia, a mensagem do Cristiano: paz, meu querido. E eu olhei ali: pá, agora não posso responder, estou trabalhando. Trabalhei, resolvi umas coisas. Ô, meu irmão, paz, como é que tá? Ele tem uma novidade para te contar. O que foi, rapaz? A Júlia vai se batizar. Cara, algo tão simples. E eu fico imaginando se com um propósito tão simples de parar de tomar um refrigerante, eu consegui ter uma resposta tão forte, tão grande de Deus. Imagina se você nessa noite fazer um propósito: Senhor, eu quero mudar de vida. Se o teu Espírito Santo vir sobre mim e me auxiliar, Senhor, eu prometo que eu vou me esforçar, eu vou fazer o que for possível para viver de forma digna diante da tua presença, Pai. Para que eu possa olhar para essa passagem do apóstolo Paulo e possa ter ela na minha vida, não somente como um versículo bíblico, mas que eu possa compreender que quando eu sou fraco é que eu me torno forte na tua presença, Pai. Se você fazer um propósito nessa noite, meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. No tempo dele, sabendo suportar toda a pressão do mundo, mas no tempo dele ele vai conseguir, ele vai fazer, e você vai conseguir suportar toda a pressão. Você acha mesmo que você veio aqui hoje porque você não tinha mais nada para fazer? Vamos falar sério. Será que você veio aqui porque não tinha mais nada, então eu vou lá na Amor e Graça, no culto dos homens, porque eu não tinha mais nada para fazer? O mundo oferece coisa para fazer todos os dias. O mundo oferece. É quarta-feira, de repente tinha um jogo de futebol para você ver, né? E eu já fui fanático, né, por futebol. Eu tinha camisa oficial. Não vou dizer o nome do time. É o campeão de tudo ali do Rio Grande. Irmão, sabe o que eu fiz?
quando eu fui para a igreja, eu fui para uma igreja conservadora, né? Lá tinha que usar calça, as mulheres tinham que usar cabelo comprido. E eu fui num culto que o pregador, ele desceu a lenha no futebol, não foi nem no clube. Desceu a lenha no futebol. Eu peguei a camisa do Fernandão que eu tinha, que aquilo era para mim um amuleto, né? E eu cheguei em casa, olhei para aquela camisa e pensei, pá, quantas amizades já perdi por causa de futebol, quantas discussões, né? E aquela frase que todo mundo já escutou, né? Que a gente nunca leva muito a sério. Cara, eles estão ganhando milhões, a gente está aqui brigando. A gente sabe que muitas vezes fica só na teoria, porque na prática a gente se ofende mesmo. Não fala do meu time. Eu olhei para aquela camisa, olhei para a churrasqueira e eu tive uma ideia brilhante. Toquei fogo na camisa, oficial. Irmãos, não estou falando para fazer isso, tá? Eu compreendo que eu fui muito extremista, mas eu compreendo que aquilo foi bom para mim também. Porque eu demonstrei naquele ato que aquilo não era mais forte que eu. Tudo aquilo que te domina, ele é o teu Deus. Se você não consegue largar de um cigarro, o teu Deus não é o Deus da Bíblia, o teu Deus é o cigarro. Se você não consegue largar da bebida, o teu Deus não é o Deus da Bíblia, o teu Deus é a bebida. Se você não consegue largar da prostituição, da fornicação, de tantas coisas, da mentira, da avareza, o teu Deus não é o Deus da Bíblia, o teu Deus são essas coisas, porque é aquilo que está te dominando. Mas quando você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, por amor a Deus, é porque é o próprio Deus que te domina. É o próprio Espírito Santo que está sobre a tua vida e nada mais te apega, você não te apega com nada. Já tive cultos aqui, onde o pessoal ficava aqui entregando relógio, entregando tênis, né? Olha, a gente vê tantas histórias, né? Pessoas entregando carro. E aí a gente costuma julgar, nossa, eu acho que estão meio louco, né? Para que isso? Não, eles estão conscientes do que estão fazendo. E se é de Deus, faz mesmo, irmão. Deus supre tudo. Nós estamos aqui simplesmente para nos posicionar como homens fortes, demonstrando a Deus de que verdadeiramente Ele é Deus e a nossa força está no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Quem tem sido o teu Deus? Aonde está a tua força? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você lembra ainda do propósito que eu falei para você fazer quando chegasse em casa? Já esqueceu? Tinha gente já pensando, será que está na hora da janta? Eu nem lembro mais que tem que chegar em casa e dizer eu te amo. Tem que chegar não, né? Lembra da dinâmica aqui. Deixei aqui para você uma dica. E quero ver se você vai ter coragem. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós temos alguns pedidos de oração. Aliás, um pedido de oração, né? Mas eu quero incluir também o Nicolas, né? Nosso baterista aqui. Fez uma bariátrica. Estava até ontem, não sei se ainda está na UTI. Até hoje? Ainda estava? Ganhou alta? Ainda está? A gente vai estar orando para ele, né? Para que se recupere o mais rápido possível. A gente sabe que é uma cirurgia bem delicada. E nós temos aqui o pedido também por um recém-nascido. Gael, da Rosa. Recém-nascido, nasceu prematuro e está respirando por aparelhos em Porto Alegre. Nós vamos estar orando também por ele. E depois, no final, a gente vai estar cantando os parabéns aqui para o Leandro. A banda já pode ficar preparada, né, Leandro? Mas antes a gente quer aqui fazer uma oração por esses pedidos e também pela tua vida, meu irmão. O ano de 2024 está se encerrando hoje para o culto dos homens. É o último culto do ano, já pensou? O mesmo propósito que nós fizemos pelos nossos filhos, Deus nos deu esse presente agora, no último mês do ano.
Será que Deus não guardou esse último culto para você, meu irmão? Para você, não é para quem ficou em casa não. Para você que veio aqui. Será que você tem coragem, tem força para sair do seu lugar e vir até aqui à frente, receber uma oração? Por que tem que ir na frente, irmão Cleito? Não posso receber no banco? Pode. Mas você há de convir comigo que se você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente, você já deu o primeiro passo de demonstração da sua coragem. Se você ficou preso no banco, não quer dizer que você não receba a oração. Mas você não exercitou toda a força que o Senhor tem para te dar. Você não exercitou toda a força que você pode exercer para receber aquilo que Deus veio te entregar nessa noite. Aleluia. Eu quero orar nesse momento e eu quero convidar você que compreende que você precisa se fortalecer mais na presença do Senhor. Você que compreende que você como homem da casa, você como um homem, você precisa, diante de todas as tentações, ser mais forte. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, a estar aqui na frente. Nós vamos estar orando aqui por você. E eu tenho certeza que nesta noite, algo sobrenatural de Deus será derramado sobre a tua vida. E você vai lembrar para toda a eternidade do culto de hoje. Não como um encerramento de fim de ano, igual nós costumamos fazer em tantos lugares, não. Mas como um culto que Deus guardou para mim e para a tua vida. Para fazer com que você se lembre que muitas são as aflições, muitas são as tentações, mas assim como o apóstolo Paulo disse, você também pode dizer: eu me alegro na minha fraqueza, porque aí é que eu sou forte. Eu me alegro nas tribulações, eu me alegro nas tentações, porque é nesse ambiente que Deus nos fortalece para nos suportar e para que nós venhamos vencer e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Eu quero orar nesse momento, quero convidar os pastores aqui, os presbíteros, diáconos, toda a equipe da igreja a estar também aqui orando, impondo as mãos. Pai, amado e eterno Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor. E Tu reservou este dia, Senhor, este momento, Pai, para que nós estivéssemos diante do Teu altar. Quem somos nós aqui, Senhor? Somos pobres e miseráveis pecadores, Senhor, clamando, Senhor, por arrependimento, clamando, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós não temos força, Senhor, para suportar, Deus, tudo que o mundo tem derramado sobre nós, tudo que o mundo tem oferecido, Pai. Mas nesta noite, Senhor, Tu fala conosco através da Tua palavra, meu Deus. E foi Tu, Senhor, quem nos conduziu até este lugar, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, derramar a nossa vida, Senhor. Colocar diante do Teu altar, Senhor, todas as nossas transgressões, Pai. Todas as nossas fraquezas, Pai. E queremos aqui, Senhor, em um ato profético, Senhor, derramar, Senhor, sobre cada vida a Tua glória e o Teu poder, Pai. Estende as Suas mãos, Senhor, através dessa oração, nós Te clamamos, Senhor. Venha revestir, Senhor, o coração de cada um, Senhor, purificando, Senhor, transformando, meu Pai. Abençoa as famílias, Senhor, desses irmãos que aqui estão, Pai. Abençoa os filhos, Senhor, que eles possam ter, Senhor, nas suas casas, homens fortalecidos na Tua força, Pai, fortalecidos na Tua presença, que ao retornar para os seus lares, Senhor, eles venham estar cheios do Teu Espírito Santo, da Tua glória, ao ponto, Senhor, dos seus familiares perceberem que algo transformador foi derramado, Senhor, e liberado nessa noite, Pai. Abençoa, Deus, dá-nos sensibilidade, Pai, para compreender aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisa ser transformado, Pai, para que ao término de tudo, Deus, nós sejamos, Senhor, aqui todos um único corpo, Pai, glorificando o Teu nome e exaltando a Ti, Pai, pois é Tu quem sustenta a Tua igreja, é Tu, Senhor, quem nos fortalece, Pai. Abençoa, Pai, pois assim nós sabemos, Deus, que o Teu nome será glorificado. Assim Te pedimos, Deus, e Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um coração igual ao Teu.
coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Sim, dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Sim, dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão e a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, e enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, enche-me e enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Sim, dai-me um coração igual ao teu. Dai-nos e dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, e coração disposto a obedecer e cumprir com o teu querer. Sim, dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, vocês podem voltar para os seus lugares, glorificando o nome do Senhor. Para você que ficou no seu lugar, não se constranja, não fique triste. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito debaixo dos céus e um tempo para todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui o Leandro para estar subindo aqui. O Leandro vai estar de aniversário amanhã, irmãos. Aleluia. E ele fez um pedido. Eu queria que os irmãos cantassem parabéns para mim. E eu queria que o pastor Rafa estivesse aqui também. Foi no banheiro. Leandro, vamos aguardar um pouquinho? Acho que dá para aguardar. O Leandro é um menino muito especial para a gente, irmãos. Amém, tá ali o Rafa. E eu fiquei pensando, cara, tanta coisa que o Leandro podia pedir, né, Rafa? E o Leandro pediu um parabéns para você, para ele aqui no culto de hoje. Hoje é aniversário do pastor Joaber, né? O pastor não veio no culto hoje, eu vou justificar, né?
deve estar com a sua família celebrando esse dia. E o pastor Robson também não pôde estar porque está em viagem para São Paulo. Se fizeram ausentes, né? Não se fizeram presentes. Mas o Leandro está aqui. E ele pediu se era possível cantar um parabéns. Eu disse, cara, vamos realizar isso. Algo tão simples, né? Leandro, eu te amo, Leandro. Vou começar por ti nessa noite, a liberar esse desafio de dizer eu te amo. E eu acho que os irmãos aqui todos amam o Leandro também, não amam em Cristo? Você ama o Leandro? Dá uma salva de palmas aí só pra mim. Amém. Quantos anos, Leandro? 29. 29 anos. O Leandro se batizou esse ano? Foi, né? Se arrependeu, Leandro? Sim. Se arrependeu de se batizar? Não. Errei. Ô, Leandro. O Leandro é benção, né? O Leandro é espontâneo. O Leandro, ele pensa falando e fala pensando, né? É assim. Vamos cantar? A banda tá preparada? Parabéns pra você. Dizem que é fácil, mas a banda sempre treme, né? Vamos lá? Aquele parabéns evangélico. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e que o Senhor te abençoe. É a nossa oração, e te dê sua graça e sua proteção. Aleluia, glória a Deus. Amém, que Deus abençoe. Quem quiser dar os parabéns pessoalmente depois para o Leandro, fique à vontade, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe esse restante de 2024 a cada um de vocês. A gente espera se encontrar no 2025 aqui. Convide mais alguém, exerça o seu papel de cristão, irmão. Deus não te chamou para vir aqui e ficar bem acomodado num culto, achando que está tudo resolvido, não. Convida um amigo, seja forte, seja homem e exerça aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Levante a sua mão assim bem alto e vamos dar o nosso grito de guerra. Jesus Cristo é? Jesus Cristo é? Ele é? Senhoras, não, senhores, estamos despedidos na paz do Senhor. Vamos jantar, que Deus nos abençoe.